Olá, amigas e amigos do Aprovação PGE, aqui é o professor Luiz Vale. Hoje nós vamos falar sobre as inovações legislativas e jurisprudenciais do direito empresarial em 2021. Vamos a elas. O primeiro ponto que eu quero destacar está relacionado à Lei 14.195 de 2021, que foi uma lei que promoveu uma série de mudanças no direito empresarial. Dentre elas, a extinção da chamada empresa individual de responsabilidade limitada. Isto mesmo, a Eireli deixou de existir com a previsão do artigo 41 da 14.195. Olha só o que diz o artigo 41. As empresas individuais de responsabilidade limitada existentes na data da entrada em vigor desta lei serão transformadas em sociedades limitadas unipessoais, independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo. Olha só o parágrafo único. Ato do DREI, do Departamento de Registro Empresarial e Integração, disciplinará a transformação referida neste artigo. Ou seja, não só deixaram de existir as Eireles, como elas foram aí transformadas em sociedades limitadas unipessoais. Porque não fazia mais sentido você manter a Eireli, né, que é uma pessoa jurídica de direito privado, né, que estava prevista lá no artigo 44, inciso 6º do Código Civil e também no artigo 980-A, quando, né, em função da Lei de Liberdade Econômica, nós passamos a admitir a constituição de uma sociedade limitada unipessoal, formada por um único sócio, que está lá prevista no artigo 1052 do Código Civil. Né? Isso desestimulou a constituição de empresas individuais de responsabilidade limitada, porque você deve lembrar que no artigo 980-A, nós tínhamos lá a previsão de um capital social, de um capital mínimo, né, de pelo menos 100 salários mínimos, ou seja, né, no caso da sociedade limitada unipessoal, a gente não tem essa previsão de um capital mínimo e, portanto, né, passou-se a constituir sociedade limitada unipessoal em detrimento da empresa individual de responsabilidade limitada. Por isso que a Lei 14.195 de 2021 pôs fim, extinguiu a Eireli, beleza, pessoal? O legislador só cometeu uma gafezinha, né? Ele esqueceu de revogar o artigo 44, inciso 6º, e o artigo 980-A do Código Civil, né? Mas nós temos aí, com o artigo 41 da 14.195, uma revogação tácita desses dispositivos, que expressamente o 41 prevê a extinção da Eireli e sua consequente transformação em sociedades limitadas unipessoais. Então, esse é o primeiro ponto para destacar para vocês, é a extinção das chamadas Eireles, né, ou empresas individuais de responsabilidade limitada, beleza, pessoal? Que estava prevista, como eu disse, no 44, inciso 6, no artigo 980-A, e agora, né, nós não temos mais esse tipo próprio de pessoa jurídica de direito privado, de tal sorte que elas foram transformadas em sociedades limitadas unipessoais na forma do artigo 1052 do Código Civil. Beleza? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, ponto importantíssimo de inovação legislativa em 2021. E vamos seguir com os nossos destaques. E esse outro destaque também, né, tem referência direta com a Lei 14.195 de 2021. Como eu disse, foi uma lei extremamente transformadora das bases do direito empresarial. E, nesse ponto, nós também tivemos uma mudança no que se refere ao nome empresarial. Você deve lembrar que o nome empresarial nada mais é do que um signo distintivo que vai identificar o sujeito, né, da atividade empresarial, por exemplo, um empresário individual ou uma sociedade empresária nas suas relações jurídicas próprias. Você deve lembrar também, né, que nós temos lá, né, como espécies de nome empresarial a firma, que pode ser individual ou social, e a denominação. Né? O nome empresarial tem uma proteção correlata, né, aos direitos da personalidade, inclusive na forma do que dispõe o próprio Código Civil, tá? E também o nome empresarial, só para lembrar para vocês, não pode ser objeto autônomo de alienação, até por conta dessa proteção própria, né, conferida ao nome empresarial, correlata, né, aos direitos personalíssimos, ok? E o que aconteceu, né, com o nome empresarial através da Lei 14.195 de 2021? Nós tivemos aí a possibilidade, primeiro, né, só destacar, uma alteração
da Lei 8934, que é a Lei de Registros Públicos de Empresas Mercantis. Então, essa lei foi alterada para permitir que o nome empresarial ele seja composto pelo CNPJ, né, do empresário, da sociedade empresária. Então, nós tivemos aí a previsão do artigo 35A, lá na Lei 8934, dispondo o seguinte, pessoal: o empresário ou a pessoa jurídica poderá optar por utilizar o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica como nome empresarial, seguido da partícula identificadora do tipo societário ou jurídico, quando exigida por lei. Então, nós temos agora a possibilidade do nome empresarial ser integrado pelo CNPJ. Então, você tem um CNPJ, por exemplo, de uma sociedade limitada, consta lá o número do CNPJ e a identificação limitada, o LTDA. O nome empresarial pode ser composto dessa forma. Agora, o que traz, né, uma grande mudança em relação à estrutura do nome empresarial, com a possibilidade de sua composição com o CNPJ e a identificação consequente do tipo societário. Então, essa mudança também é muito relevante, é uma inovação legislativa com o objetivo, inclusive, de simplificar, de racionalizar, né, a atividade empresarial, e essa mudança na Lei de Registros Públicos de Empresas Mercantis é uma mudança importante que tem que ser destacada nesse ano de 2021, né, com aí as alterações empreendidas pela Lei 14.195, ok? Então, fiquem muito atentos, né? Falamos da extinção da IRELI, agora, né, na mudança, na estruturação do nome empresarial, e vamos seguir ainda, né, com algumas pitadas relacionadas ao direito empresarial no que se refere às inovações legislativas, beleza? Seguimos, então, né, com esses destaques. E o próximo destaque que eu queria ressaltar para vocês é que a Lei 14.195, ela também buscou regulamentar em maior medida, em maior escala, as chamadas notas comerciais, né, ou commercial papers, tá? As notas comerciais, né, que constituem, inclusive nos termos do artigo 45 da Lei 14.195, né, valores mobiliários, né? Os valores mobiliários estão regidos lá pela Lei 6385, e esses valores mobiliários, eles geralmente são emitidos por sociedades com o objetivo de captar recursos para suprir, né, um fluxo de caixa deficiente ali, né? Nos termos do artigo 45, olha só o que diz a 14.195, a nota comercial, valor mobiliário de que trata o inciso 6º do caput do artigo 2º da Lei 6385, é título de crédito não conversível em ações. Então, não posso emitir, né, numa sociedade anônima, por exemplo, notas comerciais que sejam conversíveis em ações. Tá? Esse é um ponto importantíssimo. De livre negociação, representativo de promessa de pagamento em dinheiro, emitido exclusivamente sobre a forma escritural, ou seja, forma eletrônica, né, por meio de instituições autorizadas a prestar esse serviço de escrituração pela nossa Comissão de Valores Mobiliários. Então, às vezes, é muito comum a emissão de notas comerciais com o objetivo, como eu disse, de suprir um fluxo de caixa deficiente de uma sociedade anônima, por exemplo, tá? Mas só quero aqui ressaltar para vocês que o artigo 46, ele estabelece, né, os tipos societários que podem emitir notas comerciais. Então, por exemplo, quem é que pode emitir nota comercial? As sociedades anônimas, presta bem atenção, as sociedades limitadas também e as sociedades cooperativas. Então, esses 3 tipos societários podem emitir notas comerciais: sociedade anônima, limitada e as sociedades cooperativas, ok, pessoal? Muito importante. Se essas notas comerciais forem emitidas por sociedades anônimas, elas não podem ser conversíveis em ações, em participação societária, beleza? Quero muito destacar isso para vocês, e essa alteração da 14.195, ela veio em bom tempo, principalmente para regular com maior profundidade, com riqueza de detalhes, as notas comerciais enquanto valores mobiliários, beleza? Então, pontos aí importantíssimos para o nosso direito empresarial, que também vieram, também são decorrência da Lei 14.195.
de 2021. E eu só quero frisar que o parágrafo único do artigo 46 prevê que a deliberação sobre a emissão de nota comercial é de competência dos órgãos de administração da sociedade, quando houver, ou do administrador do emissor, observado o que estiver estabelecido no ato constitutivo, beleza? Então, ponto aí de destaque muito importante, as notas comerciais, a sua regulamentação com a Lei 14.195 de 2021, e vamos seguindo aqui com as nossas manifestações acerca das inovações legislativas e também jurisprudenciais. Beleza, pessoal? Eu não poderia deixar passar, por óbvio, né, a previsão da Lei 14.193. Ela é importante, que acabou por regulamentar a constituição de sociedades anônimas futebolísticas, tá? Isso, inclusive, já foi objeto recente de cobrança em algumas provas e, portanto, a 14.193, até com o escopo, né, com o objetivo de profissionalizar a gestão, né, por exemplo, dos clubes de futebol, é que nós tivemos a possibilidade de constituição de uma SA futebolística. O artigo 1º da Lei 14.193, ele prevê o seguinte, constitui sociedade anônima do futebol a companhia cuja atividade principal consiste na prática do futebol feminino e masculino em competição profissional, sujeita às regras específicas desta lei e, subsidiariamente, às disposições da Lei 6404 e da Lei 9615, tá? E eu quero destacar para vocês, né, que a Sociedade Anônima de Futebol ela tem a regulamentação própria na 14.193, mas eu também, nos pontos, principalmente, de omissão, eu vou aplicar a Lei Geral das Sociedades Anônimas, tá? Ou para um ponto aí de destaque para vocês em termos de inovação legislativa, a Lei 14.193, fiquem atentos, que, como eu disse, já foi cobrado em prova e, por óbvio, pode vir aí eventuais outros certames para todos vocês, a Lei 14.193 de 2021, né, de agosto de 2021, a lei que cria as sociedades anônimas futebolísticas, né, porque os clubes tradicionalmente tinham lá a feição principalmente de associações, ok? Beleza? Então vamos avançando para tratar, lógico, também de algumas modificações, de algumas leituras específicas no contexto jurisprudencial do direito empresarial, pessoal. Vamos lá. E dentro dos destaques jurisprudenciais, eu queria aqui trazer o tema repetitivo 1092 do STJ. Pessoal, esse tema é muito importante, principalmente porque ele envolve um dos aspectos mais cobrados em provas de direito empresarial, que é, lógico, falência, recuperação judicial e extrajudicial, a nossa Lei 11.101/2005, tá? Lembrando que essa lei ela foi muito alterada pela lei de 2020, a 14.112 de 2020, e, portanto, nós tivemos uma alteração do regime jurídico da falência, da recuperação judicial e também da recuperação extrajudicial. Mas sempre pairou a seguinte dúvida, quando essas questões ligadas à falência e recuperação judicial envolviam a fazenda pública. Imagine o seguinte contexto. A fazenda pública vai lá e promove uma execução fiscal, deflagrou uma execução fiscal contra um determinado devedor. E ela tenta ali, por óbvio, obter, recuperar o crédito público no bojo daquela execução fiscal. Mas aí, no decorrer daquela execução fiscal, inclusive, de forma infrutífera, não consegue arrecadar, ou localizar bens, enfim, o que acontece? No decorrer dessa execução fiscal, que ali até aquele momento era infrutífera, sobrevém a decretação da falência daquele devedor que está sendo executado na execução fiscal. E aí, qual era a dúvida que surgiu? Olha, a fazenda pública que está com a execução fiscal em curso, em decorrência da superveniência da decretação da falência desse executado, ela pode habilitar o seu crédito no processo falimentar. Isso constituiria ou não uma dupla garantia fazendária? Olha, se a fazenda pública já tem a possibilidade de deflagrar a sua execução fiscal no regime jurídico próprio, específico,
será que ela também poderia pleitear a habilitação do seu crédito no processo falimentar? Será que isso não traz para a Fazenda Pública, ou não traria para a Fazenda Pública um super privilégio? Veja que, né, o STJ se posicionou no sentido de que não há que se falar, né, em um super privilégio fazendário ou em impossibilidade do pedido de habilitação. A Fazenda Pública, portanto, ela pode postular a habilitação do seu crédito no processo falimentar. Olha o que diz o tema repetitivo 1092 do STJ. É possível a Fazenda Pública habilitar, em processo de falência, crédito objeto de execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei 14.112 de 2020. Por que o STJ falou isso? Porque, pessoal, né, com a 14.112 de 2020, principalmente com a introdução do artigo 7º-A, nós temos a previsão do incidente de classificação de crédito público. E com a previsão do incidente de classificação de crédito público, ficou óbvio que a Fazenda Pública pode, sim, postular a habilitação do seu crédito no processo falimentar, né? Expressamente, a legislação hoje prevê essa possibilidade, né? E, inclusive, regula um incidente de classificação de crédito, tá? E, portanto, por isso que houve essa previsão no repetitivo. Mesmo antes da 14.102, já era possível postular essa habilitação. E aí, olha a ressalva do STJ, e desde que não haja pedido de constrição no juízo executivo. Porque se a Fazenda Pública já tem uma constrição judicial na execução fiscal, né, que lhe possibilita, inclusive, né, viabilizar a recuperação do seu crédito, não haveria sentido ela postular lá na falência sua habilitação, porque ela já teria, em alguma medida ou de algum modo, viabilizado ali a recuperação do seu crédito. Portanto, o STJ faz essa ressalva e diz, olha, desde que não haja pedido de constrição no juízo executivo, pode ir lá e habilitar. O que acontece hoje no artigo 7º-A da Lei 11.101/2005 é que, com a instauração do incidente de classificação de crédito público, nós temos a suspensão da execução fiscal. Então, imagine que eu tenho uma execução fiscal em curso, né? Se a Fazenda Pública vai lá e pede a habilitação do seu crédito, em decorrência da instauração desse incidente, né, nos termos do parágrafo 4º do artigo 7º-A, você tem a suspensão da execução fiscal. Então, pessoal, para deixar bem claro para vocês, mesmo que a Fazenda Pública tenha uma execução fiscal em curso, ela pode postular a habilitação do seu crédito no processo falimentar. Isso não constituiria um super privilégio, uma dupla garantia, né? Mas o tema 1092 faz a ressalva de que não pode ali ter na execução fiscal uma constrição, um pedido constritivo, que isso já viabilizaria a satisfação do crédito público. Beleza? Então, esse tema 1092, sem sombra de dúvidas, é um dos temas muito importantes, envolve aí toda a discussão relacionada à Fazenda Pública e os impactos, né, decorrentes de uma recuperação judicial ou, né, de uma falência, no caso aqui especificamente da decretação da falência do devedor que está sendo executado em uma execução fiscal que é regulada pela Lei 6830/80. Você deve lembrar aí com certeza. Então, o tema 1092 é um tema que chama muita atenção, é um tema que você tem que ficar atento e que, portanto, eu não poderia deixar de destacar aqui. Vamos caminhar ainda, né, dentro do direito empresarial para falar, né, dessa decisão do STJ, que foi uma decisão muito emblemática também, porque envolve a aplicabilidade do artigo 1053 do Código Civil e outras questões ligadas à sociedade limitada. Pessoal, sem sombra de dúvidas, né, nós temos aí dois tipos societários que caem, que despencam em prova, que são os que mais caem, que é a sociedade limitada e sociedade anônima, tá? Tanto a limitada como a anônima caem demais em prova. Então, seu estudo tem que ser estratégico, né? Então, você vai lá, quando vai estudar o direito societário, primeiro olhar limitada e SA, ok? E o que eu quero falar com vocês, né? O artigo 1053 do Código Civil, ele prevê lá a possibilidade de uma sociedade limitada
ter regência supletiva pelas regras das sociedades anônimas. Então, no contrato social de uma limitada, ela pode optar por reger-se supletivamente pelas regras da SA. Tá? Essa possibilidade é facultada pelo artigo 1053 do Código Civil. Tá? E o que aconteceu no caso concreto? Uma sociedade limitada que era regida supletivamente pelas regras da SA, tá? Nós tínhamos esse cenário. Nessa sociedade limitada, um dos sócios, né, queria, né, postulava a sua saída da sociedade sem nenhum motivo, ele queria se retirar imotivadamente, não tinha justificativa nenhuma, ele só não tinha mais interesse em permanecer na sociedade. Então, o que aconteceu, né? Esse sócio queria se retirar, era uma sociedade limitada, né, regida supletivamente pelas regras das sociedades anônimas, e foram olhar a regulamentação. Primeiro, vamos lá, né, na regulamentação das sociedades limitadas, a partir do 1052 do Código Civil. Olharam e viram, não tem nada aqui dispondo sobre a saída imotivada do sócio. Tudo bem, o contrato social prevê que ela é regida supletivamente pelas regras da SA. Vamos lá na Lei 6404. Eles foram na 6404, e a 6404 ela não dispõe, ela não versa sobre a saída imotivada. Ela só versa sobre a saída motivada, que para alguns autores é nominada de direito de recesso, né? Você pode sair da sociedade, por exemplo, quando você discorda de uma certa deliberação societária. Está lá, por exemplo, no artigo 137 da Lei 6404. E aí ficaram, né, no impasse. Não tem regulamentação nas regras da limitada, nem da SA, então não pode, esse sócio não pode, né, sair imotivadamente dessa sociedade. Só que o STJ, analisando essa questão, chegou à seguinte conclusão, mas peraí, né? Não é bem assim. Né? Veja que a própria Constituição Federal, lá no artigo 5º, ela estabelece que ninguém é obrigado a permanecer compulsoriamente vinculado a uma associação, né? Que esse dispositivo também se estenderia às, né, portanto, sociedades. Não tem sentido você impor uma permanência compulsória do sócio. Né? Se ele não tem mais interesse em manter o vínculo societário, esse vínculo poderia ser desfeito, né? E, portanto, com base no artigo 5º da Constituição Federal, e também, né, o STJ fez a seguinte leitura: olha, o artigo 1089 do Código Civil, ele estabelece que as sociedades anônimas, né, serão regidas por legislação própria, no caso, pela Lei 6404, sem prejuízo, eventualmente, de aplicação, né, por exemplo, supletiva subsidiária do Código Civil. Né? E aí o STJ entendeu que poderia ser aplicado o artigo 1089 para fazer incidir nessa hipótese o artigo 1029, que permite a saída, né, imotivada, desde que haja ali, né, especificamente uma comunicação prévia, com 60 dias de antecedência, né, todo o procedimento para saída imotivada que está lá estabelecido no artigo 1029, então o STJ entendeu que o 1029 poderia ser aplicado. Em resumo, né, o STJ disse, olha, é direito do sócio retirar-se imotivadamente de sociedade limitada, regida de forma supletiva pelas normas da sociedade anônima, né? No recurso especial 1.839.078 de São Paulo, um julgado muito relevante, porque conecta aí vários dispositivos relacionados à sociedade limitada, né? Um deles, o artigo 1053, que é um artigo, né, muito cobrado em provas, e, portanto, eu não poderia deixar, né, de trazer para vocês esse destaque jurisprudencial, essa decisão do STJ, que é, sem sombra de dúvidas, uma decisão extremamente emblemática, né, para o direito empresarial no que concerne à sociedade limitada. E gostaria de lembrar para vocês, né, afora esse ponto, que, né, a sociedade limitada, nos termos do artigo 1052, ela pode ser constituída por um único sócio, como falamos lá atrás, né, a chamada sociedade limitada unipessoal, né, formada por um único sócio. E também eu gostaria de destacar para vocês que temos, né, alguns artigos muito cobrados da lei do Código Civil relacionados à sociedade limitada. Por exemplo,
O campeão, talvez, de provas, de concurso, é o artigo 1057, que vai tratar lá especificamente da cessão de cotas na sociedade limitada, né? O artigo 1057, só para lembrar para vocês, diz o seguinte: olha, se o contrato social for omisso, né, o sócio pode ceder a cota a quem seja sócio, independentemente da anuência dos demais. Ou ele pode ceder a quem não seja sócio, se não houver oposição de mais de um quarto do capital social. Esse artigo 1057 é um artigo, né, que, de fato, o examinador adora, né, seja em que banca for, sempre cobram esse dispositivo, né, em provas de concurso, o artigo 1057. Queria lembrar para vocês também, né, que o artigo 1080-A, introduzido aí no Código Civil, vai possibilitar, né, a votação à distância e também a realização de assembleia ou reunião na sociedade limitada de forma eletrônica, né, através de um sistema próprio. Isso em função do contexto pandêmico, né, que restringiu, né, a realização de atos presenciais e, portanto, com base na necessidade de nós termos as deliberações nas sociedades, né, é que esse dispositivo foi incluído, inclusive, no Código Civil, para possibilitar não só a votação à distância, mas também o processo deliberativo no âmbito de uma sociedade limitada por via eletrônica, através de sistema que permita, né, o exercício de todos os direitos inerentes ao sócio. Beleza, pessoal? Então, essas são considerações, né, importantíssimas, alguns, né, destaques legislativos e jurisprudenciais para todos vocês, para que vocês possam estar firmes e fortes, conscientes também de que, né, as matérias que alguns nominam como secundárias para os concursos, né, públicos em geral, acabam hoje fazendo a diferença para que você possa, por exemplo, ir a uma segunda fase, né, de um concurso de ponto. Então, agradeço muito, né, a atenção de todos vocês, também me coloco à disposição, né, pelos meus canais de comunicação, aí no nosso QR Code, né, no nosso QR Code, já de antemão, mais uma vez, agradecendo a atenção e a disponibilidade de todos vocês, mas fiquem atentos a essas mudanças legislativas, a essas mudanças jurisprudenciais, esses pontos jurisprudenciais que sempre, né, são objeto de discussão, de debate, de análise, né, pelos examinadores nas provas de concurso. Tá? Um grande abraço para vocês, espero que tenham aproveitado, né, esta aula e espero que também tenham desmistificado um pouquinho o direito empresarial, que é sempre o nosso objetivo maior, né, a simplificação dessa matéria, que para muitos ainda é um bicho de 7 cabeças. Um grande abraço e até mais. Valeu, pessoal!